Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, uma oportunidade Aleluia, Jesus. para junto nós poder adorar e glorificar o nome do Senhor. Glória a Alguns Deus. versos da Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 23. Graças a Deus, porque estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Mais um culto na presença do Senhor. Somos gratos porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Hebreus capítulo 11, versículo 23, que vai dizer assim: pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vítupero de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Queridos, quando nós deparamos com estes versos, se a gente for pegar a trajetória de Moisés, aonde ele foi nascido no Egito, e o rei Faraó dá um decreto, porque naquele tempo os hebreus se multiplicavam, quanto mais era castigado, quanto mais vinha sobrecarga, os hebreus naquela época eles se multiplicaram. E Deus estava olhando um olhar especial para aquele povo. E aí o rei Faraó, ele abre um decreto para matar todos os meninos. Se a gente for pegar na Bíblia, Êxodo, capítulo 2, capítulo 1, a gente vai ler detalhadamente a história de Moisés. E a Bíblia fala que ele nasceu um menino formoso, um menino bonito, ou seja, um menino lindo e formoso, a qual ele nasceu no tempo do Egito, no tempo de escassez que o povo hebreu estava sofrendo. Mas nós vamos pegar a trajetória de Moisés, ele crescendo, certamente ele foi escondido 3 meses pelos seus pais. E não podendo mais esconder, a Bíblia nos relata que a sua mãe pega e coloca ele lá no rio, dentro de um cesto, e a filha de Faraó vai tomar banho. E nessa época a Bíblia vai nos relatar que a sua irmã ficava olhando de longe, escondida. E aí a filha de Faraó se encontra, acha ele chorando. E aí a menina vê e a menina fala: eu sei quem é a mãe dele. E aí ela manda chamar. E mais interessante que no verso 24 nós podemos ver: pela fé Moisés, já sendo grande, foi recusado ser chamado da filha de Faraó. Se a gente for pegar na Bíblia, se a gente for olhar nos dias de hoje, se a gente for observar o propósito de Deus na nossa vida, é um pouco ardoso, difícil. Quando nós pega a situação que nós vivemos nos dias de hoje, com a qual a igreja, nós falamos de Cristo, anunciamos a Cristo, mas tem gente dentro da igreja que ainda nega a Cristo. A gente ainda tem pessoas que vendem a sua fé por causa de ouro, por causa de prata na face da terra. Mas a Bíblia também ela nos relata que não é só assim que o homem vive, o ser humano vive, através das suas riquezas na face da terra, através dos seus bens na face da terra. Aonde nós estamos vivendo os dias de apostasia, onde a palavra do Senhor tem se cumprido cada dia, cada hora que vai se passamos. É difícil nós chegar na igreja, fazer um culto de adoração, e nós abrimos a nossa boca, a nossa adoração, para que o céu fala conosco. E aí nós podemos observar que Moisés, já grande, ele tinha todo o privilégio lá no Egito, na casa de Faraó, tinha toda a medicina, tinha todos os estudos, ele ia ser um menino da primeira classe. Porque depois que a mãe dele se cria, ele leva para a filha de Faraó. E aí Moisés vai entendendo o percentual da vida.
que nem é só de ouro, nem é só de prata nós podemos viver na face da terra. Porque no versículo 26 vai ter dizendo assim, ó, tendo por maiores riqueza o vítor de Cristo do que os tesouros do Egito. Ou seja, nós estamos vivendo na face da terra, mas se uma porta se abrir, se ouro estiver ao nosso lado, se prata estiver ao nosso lado, ainda tem cristão que ainda nega a Cristo, mas Moisés nos dá uma lição totalmente diferente. Ele vai nos dar a lição dizendo o seguinte: nem ouro e nem prata. Ele largou tudo para viver o sofrimento do Egito. Ele largou todos os seus regalias, todos os seus bem-feitos, toda a sua mordomia do Egito, para viver com o povo hebreu. Mas mesmo sofrendo em vista, ele viria a recompensa, que nem era só a bonança do Egito, ia te satisfazer não, mas ele via a recompensa. Sofrendo com o povo do céu, com o povo hebreu, ele via a recompensa que o céu ia estar ao seu lado. E aqui nós vamos entender que Moisés, mesmo sendo o jovem crescendo nas suas mais eficiências do Egito, sendo mais bem tratado, ele largou aquele povo do Egito para viver com o povo hebreu, mesmo sofrendo. Ele não negou a sua fé que ele era hebreu. Nós estamos vivendo o dia que qualquer coisa faz nós balançarmos, mas nós podemos tirar aqui exemplo de Moisés nessa noite. Mesmo com as riquezas ou regalia do povo egito, nós não podemos perder o sentido do céu. E nós estamos perdendo a essência, nós estamos perdendo a identidade de cristão. Entre ano de 2025, cada um de nós fazemos um propósito com o Senhor. Cada um de nós fazemos algo para o Senhor. Senhor, este ano vai ser assim, vai ser assim. Mas a minha oração foi igual a do profeta Davi. Ele falou o seguinte no Salmista 51: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. A minha oração de 2025 foi: Senhor, não retire a tua graça do meio de nós. Senhor, não retire a tua essência do meio de nós. Aleluia, Jesus. A minha oração foi essa. Eu não sei qual foi a sua oração, mas a oração nossa que nós podemos fazer para 2025: Senhor, ainda que esteja difícil, ainda que eu esteja fraco, mas não retires a tua presença do nosso meio. Que quando Jesus esquece ou ele tira a sua presença, as coisas pioram. A vida não tem mais sentido. Nós podemos observar também quando Saul estava com toda a sua monarquia. Saul sendo cabeça de Israel. E o interessante é que naquele tempo quem escolheu Saul não foi Deus, foi o povo de Israel. Vamos levantar um rei para Israel. Nós podemos observar no capítulo 16 de Samuel. Agora Saul tem tudo, Saul tem rei, Saul tem reinado, Saul tem poder, Saul tem autoridade. Saul estava farto. Meu Deus. Saul tinha os melhores guerreiros para guerrear com ele. Mas o interessante é que ele já não tinha mais a presença do Espírito Santo. E quando se perde a presença do Espírito Santo, você fica vulnerável igual uma folha. O vento sopra, você vai, o vento sopra, você vai. Mas interessante, quando Saul achava que tinha tudo, que ele era o primeiro lugar de destaque, a sua cadeira, estava Davi no pasto, cuidando das ovelhas. E a Bíblia vai relatar bem claro que Davi não estava ali simplesmente porque ele gostava. Porque Davi ele era educado, ele escutava o seu pai. Resumindo, enquanto você tem cadeira, você está farto. Enquanto você está no lugar de destaque, você é o cara.
Mas quando Jesus coloca diante de você e fala, acabou a presença, você se torna miserável. Mas nessa noite nós podemos clamar e dizer, Senhor, ainda que eu estou fraco, mas a tua presença está comigo. Ainda que eu não tenho força, mas a sua presença é o que me sustenta. Ainda que eu não tenha ânimo de te glorificar, mas é a tua presença que me põe de pé nos dias da angústia, nos dias da dificuldade. Então nós podemos fazer como Moisés, ainda que eu tenha total liberdade com poderes do Egito, as suas riquezas, eu prefiro sofrer, eu prefiro negar este mundo e falar, Senhor, ainda que o mundo abra as portas para mim, eu prefiro ficar com o Senhor. Aleluia. Eu prefiro te abraçar, mesmo que as coisas não estão fáceis, mas eu ainda prefiro o céu na terra. Mesmo que as coisas estão difíceis, eu ainda prefiro adorar a Deus. Que 2025 nós possamos adorar a Deus mais, nós possamos ser gratos mais, nós possamos abrir a nossa voz e dizer, ainda que as coisas vão ao contrário, mas eu vou na contramão do mundo, e eu vou na direção de Deus, marchando, pulando e dando glória a Deus, sofrendo ou não, eu vou glorificando ao meu Deus, que Ele é fiel. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a oportunidade.